Ilustres amigos do canal, tudo bem? Que semana foi essa de estresse nas taxas dos títulos do Tesouro Direto? O mercado realmente estressou, o risco subiu e as taxas dos títulos Tesouro e IPCA dispararam. Nós vamos trazer para você no vídeo de hoje um resumo dessas taxas, dessas variações e também explicar que a inflação voltou no Brasil. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e aqui no canal nós queremos te ajudar a ganhar dinheiro com isso, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. E no final desse vídeo, eu quero te mostrar algo novo aqui, a carteira do inscrito para o clube de membros. Aguarde! Vamos lá! Começando a mostrar aí o que aconteceu aí de maneira gráfica nas taxas do IPCA 2026. Veja aí que início de novembro a taxa estava em 5,34 e agora 6,01%. Aliás, todas as taxas ao longo aí dessa semana que já se encerrou ficaram acima de 6%. Veja que os títulos mais longos, o 2035, 6,08, e o 2045 também com as taxas disparando, ou seja, todas as taxas acima de 6%, momento que já não acontecia há muito tempo e nós vamos mostrar isso para você a partir de agora. Vamos lá, começando a mostrar a variação das taxas diárias no mês de novembro. Repara aí o que aconteceu na passagem do dia 9, quando a taxa estava 5,63 para a data de ontem, quinta-feira. 6,05 numa disparada impressionante de taxa. E eu não vou nem explicar aqui para você o que aconteceu, porque a explicação está nesse vídeo aqui do alto. Eu só quero dizer para você que as taxas estão numa clara tendência de alta. Veja que elas começaram o mês em torno de 5,40. Parecia claramente aí ter uma resistência em torno de 5,40. Mas de repente pularam para 5,62. Romperam essa resistência e depois parecia um foguete direto para 6% e a taxa de abertura dessa última sexta-feira, dia 11 de novembro, 6,01. Então anota aí, 6,01 o IPCA 2026. E aí fica aquela pergunta, a taxa está boa ou está ruim? Compara aí com as taxas médias mensais dos últimos 8 meses, desde abril até agora novembro propriamente dito. Repara que essa taxa de 6,01 só não é melhor do que a taxa do mês de julho, que foi 6,04. Vou repetir para você entender. A taxa dessa sexta-feira de abertura é a melhor taxa quando nós comparamos com as taxas médias mensais dos últimos 8 meses. Só perde para a taxa média do mês de julho. E olhando aqui, você vai verificar. Repara aí no canto esquerdo, no alto do seu vídeo, as datas do dia 10, última quinta-feira, e do dia 11, a data de hoje. Repara aí que as duas taxas estão na cor verde. Voltaram para o melhor quartil, que é aquele quartil das 25% melhores taxas, que atualmente estão entre 5,67 e 6,35. Só que para ser mais preciso para você, essa taxa de abertura de 6,01 ela está entre as 7% melhores taxas em 2022. Veja, eu trago para você a comparação com 2022, que as taxas já estavam altas. Repara que as taxas em 2022, aqui à sua esquerda, já começaram com uma taxa média de 5,27. Se nós formos voltar aqui no Tesouro Direto, pegarmos o 2026 e verificarmos aí o histórico, veja que as taxas começavam com 2, chegaram a 3, voltaram quase abaixo de 2%. E depois foram subindo. Então, em 2022, as taxas já estavam acima de 5%, ou seja, já estavam interessantes. Quando nós olhamos um prazo maior, desde 2020 para cá, quase 3 anos, essa taxa de 6,01 está entre as 2,5% melhores taxas desde esses últimos 3 anos. Então, veja como esse salto das taxas foi impressionante. E aí nós temos também a questão do preço. O preço está no centro do seu vídeo aí, 3185 da cor amarela. Está ainda entre os 32% preços mais caros. E aí você vai ficar na dúvida, bom, a taxa disparou, mas o preço não.
A explicação para você é a seguinte: o IPCA 2026 é um título que ele vai vencer mais curto. Ele vai vencer em agosto de 2026. São menos do que 4 anos. Então veja que a proximidade do vencimento já está mais perto. E além disso, ele persegue o VNA. Então é muito provável que esse preço não volte mais para o melhor quartil, face a essa proximidade então de vencimento. E por esta razão, ainda que a taxa suba, não chegamos aí próximo do melhor quartil. Então é um título que é interessante para quem está pensando em levá-lo até o vencimento. Marcação a mercado pode sim acontecer, mas não é o título com maior probabilidade. E aí você verifica isso aí na tela. O preço em vermelho e o limite do melhor quartil aqui em verde para você. 3.047, você já está verificando aí aproximadamente na sua tela a distância para o preço que está em vermelho. E aí você compreende um pouco melhor do que está acontecendo aqui no Tesouro Direto. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aqui é sempre poder te ajudar. E se você fica com alguma dúvida, escreva nos comentários que eu terei prazer em te responder, buscando aí de alguma forma trazer informação relevante para você. Vamos lá, vamos para o IPCA 2035, porque aqui a alta foi ainda maior. Veja que a taxa que começa o mês, que está aqui à sua esquerda, 5,72. De repente, surge então o rompimento da barreira dos 5,80 e aí depois ficou girando entre 5,90, 5,94, 5,90. Mas de quarta para quinta-feira, subiu somente nesses dias 34 pontos base em um único dia. Bateu em 6,24 e nessa sexta-feira a taxa de abertura recuou para 6,08. Então veja, mais um título com taxas acima de 6%, 6,08. Quando nós olhamos aqui, novamente, comparando com as taxas médias mensais, veja que é praticamente igual ao IPCA 2026. Ou seja, essa taxa, então, da última sexta-feira, só não é mais alta que a taxa média do mês de julho. Em relação a todas as demais taxas, ela está mais alta. É aí, novamente, a oportunidade acima de 6%. E para você entender melhor, vamos colocar também aqui o gráfico do IPCA 2035. Veja aqui no canto do seu vídeo aqui, ó, a marcação de 6%. Veja quanto tempo ele ficou abaixo de 6%. Se formos pegar essa data, veja aí, as taxas só ficaram acima de 6% lá para dezembro de 2016. E tivemos um rápido período aqui, em julho de 22. Ou seja, se tirarmos esse período de julho de 22, somente tivemos essa taxa aí, voltando então aí em dezembro de 2016. Quase aí 6 anos sem essa taxa voltar para esse perfil aí de 6%, acima de 6%. Então vai anotando porque as oportunidades reaparecem no Tesouro. E eu venho falando isso aqui com você. Com essa taxa então de 6,08, você tem que essa taxa está entre as 9% melhores taxas em 2022. Anota aí. E se formos comparar desde 2020, um aspecto aí de quase 3 anos, essa taxa de 6,08 está entre as 3% melhores taxas. Viu aí como as coisas melhoraram no Tesouro Direto? E em relação ao preço, que está no centro do seu vídeo, R$ 1.900. Esse título, como ele teve aí uma queda muito forte do seu preço, verifica aqui na sua tela como o preço caiu de 1.950, que era o preço da segunda-feira, para 1.900, o preço de abertura da sexta, sendo que chegou a ficar abaixo de 1.900 aí na quinta-feira. E aí você vê então que esse preço já está mais interessante do que o preço que nós tínhamos do IPCA 2026. E por que isso? Porque como ele tem um vencimento mais longo, essas quedas de preços são mais fortes, porque dá mais tempo aí para voltar para o VNA. E você vê então aí que o impacto foi grande. Olha aí o preço na marcação em vermelho. Quase voltou para o melhor quartil, que era 1.855. O preço na quinta-feira chegou a 1.865. Muito próximo. Depois acabou se recuperando, tá aí no cantinho aí a recuperação quase em V, mas ainda não. Se você olhar o histórico desse preço, você veja que ele chegou aí no dia 3/10, acima de R$2.000. 3/10, o maior preço dele, acima de R$2.000. E agora, com essas quedas fortes, chegou a 1.865.
Então veja, ainda não está no melhor quartil, mas veja como se aproximou bastante dessa oportunidade para você que tem interesse na marcação mercado. Vamos finalizar agora falando do IPCA 2045 e trazer um resumo do que aconteceu da inflação. IPCA 2045 está aí, ó. Também tivemos as taxas subindo e subindo muito forte no dia 10, na última quinta-feira. Chegou a 6,27 a taxa de abertura. É bem verdade que o Tesouro Direto ficou com as operações suspensas boa parte do dia e pouquíssimas pessoas aproveitaram. Você aí conseguiu pegar essa taxa? Se você pegou ou conseguiu comprar com qualquer outra taxa esse título, escreva aí nos comentários porque eu quero saber. Pouquíssimas pessoas devem ter conseguido, porque o Tesouro Direto, quando tem essa subida de taxa muito forte ou uma queda muito forte, ele suspende as negociações em razão do estresse do mercado e espera um período para voltar. Só que o estresse foi tão grande, que boa parte do tempo ficou suspenso. Mas muito bem, a taxa desta sexta-feira, 6,08, no título mais longo do IPCA. E aí, novamente, comparando com as taxas médias mensais, 6,08 é uma taxa excelente, comparando aí com as taxas que nós temos. Que veja, então, que elas em nenhum momento, excetuando o mês de julho, chegaram acima de 6% na média mensal. Então, 6,08 é uma taxa muito interessante, porque ela está aí entre as 9% melhores taxas para você compreender. Voltou para o melhor quartil de taxa e veja aqui de preço também. Olha que interessante, os preços pularam do quartil intermediário para o melhor quartil e estão agora entre os 20% melhores preços em 2022. Veja que no vídeo de ontem estava melhor ainda. Teve uma leve piora porque o preço subiu. Na quinta-feira ele estava 1.013 e agora 1.055. Mas veja que ainda no melhor quartil. E se compararmos com 2020, então, aí o preço está excelente. Está entre os 8% melhores preços. E fica fácil de verificar aí no gráfico. Olha o gráfico do IPCA. Como chegou o IPCA 2045, havia passado de R$ 1.150. Depois foi despencando e aí ó, está ainda no intervalo do melhor quartil, que vai até R$ 1.066. O preço atual, R$ 1.055. Então aí você já entendeu que os títulos voltaram, todos eles aí, para o melhor quartil. O que significa voltar para o melhor quartil? Uma boa oportunidade para você que deseja pensar a longo prazo, levar esse título até o seu vencimento. Porque todos os três, o IPCA 45, o IPCA 35 e o 26, todos no melhor quartil. Sendo que tem um detalhe, quando nós estamos olhando o título mais longo, que é o IPCA 2045, ele está no melhor quartil e está também no melhor preço. Uma oportunidade talvez interessante para marcação a mercado. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero trazer para cá, para você, o que aconteceu, além do estresse da fala do presidente Lula, que causou aí esse rebuliço no mercado financeiro. Nós tivemos aí a divulgação do IPCA, a inflação aí do mês de outubro. Olha aqui no canto direito do seu vídeo que voltamos a ter inflação, 0,59. Não foi pouco não, foi uma inflação bastante considerável, principalmente porque nos últimos 3 meses nós tínhamos deflação. Então veja aí nos meses anteriores, ó, deflação no mês de julho, 0,68 negativo. No mês de agosto, 0,36 negativo. No mês de setembro, 0,29. E agora, 0,59. Ou seja, parece que a inflação voltou e voltou a preocupar. Ainda nós temos um valor acumulado, que é um valor aí relativamente controlado. Eu digo relativamente, considerando aí esse histórico. Olha aí a inflação dos últimos 12 meses. Em abril, tá aqui, ó, chegou a 12,13%. E aí o acumulado de 12 meses veio caindo. Estamos agora em 6,47% e a projeção é que fique abaixo ainda de 6%. Mas vamos aguardar para verificar, porque com essas medidas aí que aparentemente o novo governo diz que vai fazer, nós podemos ter a manutenção da inflação em alta. Inflação em alta, você já sabe, é um tesouro IPCA que você deve ficar aí de olho. E mais do que isso, em ficar de olho, nós vamos lançar agora um vídeo específico nesse final de semana para você entender as novidades que vamos trazer do Clube de Membros com uma carteira. Não é uma indicação, são informações para que você aprenda a montar a sua carteira de investimentos. Só que aguarda aí que eu vou explicar nos próximos vídeos.
Se você gostou desse vídeo, dá aí aquele super like. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que entenda, as oportunidades apenas estão começando. Um abraço e até o próximo vídeo.